Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 26, capítulo 209. A Aliança Shinobi finalmente chegou ao campo de batalha. Em certo sentido, o momento da chegada da Aliança Shinobi foi bom, pois eles não precisavam mais enfrentar o Jinchuriki da 10 Caudas, Obito, mas apenas a Akatsuki. Além disso, a fuga de Orochimaru deixou seus revividos pelo Edo Tensei no campo de batalha, e eles até se libertaram do controle de Orochimaru, podendo se tornar um auxílio poderoso. Vovô mais velho, vovô segundo. Tsunade sentiu um alívio imenso ao ver a Shirama e os outros, e uma grande parte da pressão que pesava sobre seus ombros se dissipou por um momento. Velhote! Jiraiya cumprimentou o terceiro Hokage em voz alta, sem se importar em olhar para Shigen, e imediatamente começou a procurar Orochimaru no campo de batalha. Onde está aquele cara, Orochimaru? Fugiu. O semblante de Hiruzen era de resignação. Ele realmente não queria, mas era obrigado a mencionar seu discípulo renegado, que era ao mesmo tempo problemático e incrivelmente talentoso. Orochimaru fugiu assim que viu a batalha de Obito ficar desfavorável. Bem a cara dele, hoje em dia. Jiraiya resmungou algumas palavras sobre seu velho amigo e se virou para encarar o quarto Hokage Naruto, pai e filho reunidos, com um brilho de emoção em seus olhos. Pai! Naruto estava extremamente empolgado ao ver Minato. Seu corpo irradiava o brilho dourado do modo de chakra da raposa de 9 caudas. Ele nunca pensou que poderia reencontrar seu pai naquele momento. No entanto, o humor de Minato não estava tão bom. Uma expressão de seriedade repentinamente surgiu no rosto do quarto Hokage, e ele olhou para Madara e os outros à distância. Naruto, aqui é muito perigoso. Para Naruto, o lugar era de fato muito perigoso, porque os Hokages, que estiveram no campo de batalha o tempo todo, sabiam que o próximo alvo da Akatsuki seria ele e a raposa de 9 caudas dentro de seu corpo. Naruto não se importou. Ele olhou para Sasuke, não muito longe, e correu rapidamente para cumprimentar seu amigo. Sasuke, há quanto tempo? Sasuke permaneceu em silêncio, seus olhos Sharingan escarlates fixos no amigo que irradiava um brilho dourado, sem saber o que dizer por um momento. Dizer o quê? Que ele se vingou, mas descobriu que não tinha sentido algum. Venha lutar conosco. Sasuke também está lutando conosco, não é? Naruto ignorou a expressão de Sasuke, não se importou com a complexidade no coração do amigo, e apenas o convidou em voz alta. Vamos juntos deter Shigen. Sasuke continuou em silêncio, apenas deixando Naruto puxá-lo de volta para o meio de seus antigos companheiros, pois ele não sabia o que deveria fazer. Obito o convidou para lutar contra Madara, e Naruto o convidou para deter Shigen. Sasuke não recusou nenhuma das duas propostas. Seguindo o fluxo, parecia que não importava o que ele fizesse. De qualquer forma, ele não tinha parentes vivos neste mundo e não havia nada que precisasse fazer. Fazer qualquer coisa não tinha um significado especial para ele. Sasuke-kun. Haruno Sakura ficou muito feliz ao ver Sasuke. Os outros de sua geração tinham expressões um tanto complexas ao ver Sasuke, mas ao ver Naruto gritando alegremente sobre o retorno de Sasuke, eles acabaram não dizendo mais nada, afinal, todos cresceram juntos como colegas. Parece que a Aliança Shinobi ganhou um poderoso aliado. Até Obito foi salvo por Kakashi. Do outro lado, o lado da Akatsuki teve muito menos reforços. Na verdade, alguns membros da Akatsuki estavam até deixando o campo de batalha, restando apenas Madara para enfrentar a Aliança Shinobi. Seu único ajudante era um Zetsu branco. Este Zetsu branco apenas entregou o Rinnegan que Kabuto havia coletado a Madara. No centro do campo de batalha, Madara estava parado e estendeu a mão, pegando o Rinnegan da mão do clone de Zetsu branco. Este era o seu segundo Rinnegan. Chegou bem na hora. Madara levou o segundo Rinnegan e o pressionou em sua órbita. Seus olhos varreram lentamente todo o campo de batalha, até que pousaram em Minato e Naruto, o pai e o filho, e um sorriso perigoso surgiu em seu rosto. É mesmo, bem na hora. O chakra da raposa de 9 caudas está todo aqui. Exatamente. Neste momento ele também estava no seu auge absoluto. Não, ou melhor, antes de se tornar o Jinchuriki da 10 caudas, este momento superava todos os momentos anteriores. Um corpo forte e poderoso e o Rinnegan com uma imensa força ocular. Cuidado! A Shirama percebeu o movimento de Madara no primeiro instante. Ele não se importou em trocar gentilezas com Tsunade. O chakra em seu corpo se reuniu rapidamente entrando em modo de batalha. Alerta total. Mantenham a formação. Os capitães da Aliança Shinobi gritaram apressadamente para que seus subordinados mantivessem a formação e se preparassem para enfrentar a Akatsuki. Todos, mantenham a formação. Como comandante da Aliança Shinobi, o quarto Raikage acenou com a mão e gritou severamente para todos os ninjas presentes. Esperem pelas ordens do corpo de estratégia. Esta era a coisa mais importante. Esta guerra não era como as anteriores, onde se podia simplesmente avançar e lutar. Antes do início do combate, a Aliança Shinobi deveria ter uma estratégia fornecida pelo quartel-general, pois Madara e Shigen não eram ninjas que pudessem ser descritos por meios comuns. Se a Aliança Shinobi avançasse sem pensar, o resultado seria um grande massacre. Estão prontos? Um sorriso frio surgiu nos lábios de Madara. Ele caminhou lentamente em direção à Aliança Shinobi, um brilho de intenção assassina cruel em seus olhos. Quartel-general da Aliança Shinobi. O suor escorria da testa de Nara Shikaku. Ele estava constantemente recebendo várias informações da linha de frente, reunindo-as para formular um plano de batalha capaz de lidar com Madara. É apenas Madara sozinho? Nara Shikaku confirmou a informação final com Yamanaka Inoishi, mas um sorriso irônico surgiu em seus lábios. O inimigo está realmente confiante.
A pressão é grande, Shikaku? Yamanaka Inoishi parecia sentir o peso da pressão sobre Nara Shikaku. Não é apenas grande. O sorriso irônico de Nara Shikaku aumentava. Ele sentia verdadeiramente a pressão esmagadora. Afinal, desta vez estamos carregando a vida de dezenas de milhares de pessoas e o futuro de todo o mundo ninja. No entanto, Nara Shikaku ajustou sua mentalidade rapidamente. No campo de batalha, a vida de muitas pessoas seria decidida por suas decisões, incluindo seus companheiros de equipe, seus amigos e até mesmo seu filho. Neste momento, não era hora de hesitar. Certo, vou comunicar a todos as informações sobre Madara. Acredito que todos devem estar familiarizados com esse nome. Na era dos estados combatentes, ele foi um ninja poderoso que rivalizou com o primeiro Hokage, Hashirama, e nunca houve um vencedor claro até a morte de Madara. Em primeiro lugar, nunca olhem diretamente para os olhos dele durante a batalha, para evitar que sejam controlados acidentalmente por Genjutsu, o que causaria a destruição da formação da força aliada. Nara Shikaku não podia prever qual ataque Madara usaria primeiro, então ele só podia enviar rapidamente seu plano de batalha para a mente dos comandantes da linha de frente. Em segundo lugar, as equipes de ninjas de estilo água devem estar prontas. Madara é o ninja de estilo fogo mais poderoso do mundo ninja. No entanto, este tipo de lembrete só podia ir até ali, porque a guerra não seguiria à vontade de uma única pessoa. Enquanto Nara Shikaku lembrava os comandantes da linha de frente para se prepararem para a batalha, os 4 Hokages revividos pelo Edo Tensei já estavam avançando para enfrentar Madara. Capítulo 210. Madara. Hashirama foi o primeiro a agir, porque somente ele em todo o campo de batalha poderia deter a fúria de Madara. Hashirama. Um lampejo de espírito de luta cruzou o rosto de Madara, mas logo se dissipou, pois ele não estava ali para uma grande batalha contra Hashirama. Se eles realmente começassem a lutar, um vencedor não seria determinado tão cedo. O que era realmente importante agora era o resultado desta guerra. Limbo. Madara olhou para Hashirama. Ele tinha acabado de prometer que resolveria esses problemas sozinho e não queria perder a face diante de Shigen. Hashirama avançou em direção a Madara sem notar nada, mas seu corpo de repente foi atingido por um impacto violento e ele foi arremessado para trás instantaneamente. Irmão mais velho, os olhos de Tobirama mudaram. Tobirama sabia muito bem que nada havia aparecido na frente de Hashirama, e ainda assim Hashirama foi arremessado para trás com força. Esta cena era um tanto bizarra. Mas antes que Tobirama pudesse reagir, seu corpo parou abruptamente paralisado, e um grande buraco foi instantaneamente aberto em seu peito, em seu corpo de Edo Tensei. Segundo Hokage, Hiruzen também ficou chocado com a cena. Um evento tão bizarro no campo de batalha era simplesmente inédito. Sem esperar que Hiruzen reagisse, ele de repente sentiu como se sua cabeça tivesse sido esmagada por algo. Terceiro Hokage. Minato percebeu que a situação estava errada. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido, mas seu corpo já estava se movendo em alta velocidade pelo campo de batalha usando a técnica do deus voador do trovão. Não importava o quão bizarro fosse o ataque. Enquanto ele não parasse, ele não deveria ser atingido. Modo de chakra da raposa de 9 caudas. Ativar. O corpo de Minato entrou instantaneamente no modo de chakra da raposa de 9 caudas, emitindo um brilho dourado por toda parte. Era a primeira vez que ele usava o chakra da raposa de 9 caudas para lutar, na esperança de usar a percepção de chakra da raposa de 9 caudas para sentir o ataque misterioso que havia aparecido no campo de batalha. No entanto, não houve nada. O modo de chakra da raposa de 9 caudas não conseguiu sentir nenhuma anomalia. Mas ele precisava testar. A imortalidade do corpo de Edo Tensei era suficiente para que ele pudesse se sacrificar sem hesitar. O que ele precisava fazer agora não era evitar o ataque, mas fornecer à Aliança Shinobi informações sobre esse método de ataque misterioso. Assim que Minato parou no lugar, pensando que o ataque invisível só poderia ser usado uma vez, seu corpo foi subitamente cortado pela cintura. Isto é, Minato percebeu algo antes de seu corpo de Edo Tensei ser rasgado. Ele finalmente entendeu porque os 3 Hokages foram derrotados instantaneamente. Uma existência invisível. Havia inimigos invisíveis e desconhecidos no campo de batalha. No instante anterior, quando ele parou em um certo lugar, seu corpo foi rasgado por 2 figuras que colidiram em alta velocidade. Mas, até o momento em que foi atingido, sua percepção não detectou a presença do inimigo. A única informação que Minato conseguiu descobrir era que o oponente conseguia escapar da percepção do modo de chakra da raposa de 9 caudas, que era considerado a melhor capacidade de percepção do mundo ninja. Não se pode dizer que é inútil, mas pode-se dizer que não ajuda muito. Afinal, era muito pedir para a Aliança Shinobi sentir a presença de um inimigo desconhecido que nem mesmo a raposa de 9 caudas conseguia detectar. Cuidado! Depois que o corpo de Tobirama se recuperou, ele também se apressou em alertar a todos em voz alta, a outras pessoas no campo de batalha. Não há mais ninguém. Hashirama balançou a cabeça levemente. Ele olhou para Madara, que estava levantando a mão e cravando hastes pretas no corpo de Minato, e disse solenemente: não podíamos ver a existência que nos atacou agora. Deve ser algo semelhante a um clone de Madara. Como seu antigo rival e amigo íntimo, Hashirama conhecia bem o estilo de ataque de Madara, especialmente qual movimento ele usaria ao atacá-lo primeiro. Hashirama não sabia exatamente o que era aquilo, mas certamente estava relacionado a Madara. Digno de você, Hashirama. Um sorriso de satisfação surgiu nos lábios de Madara, mas ele não revelaria seu trunfo final neste momento. Quando Madara levantou a mão para arrancar a raposa de 9 caudas do corpo de Minato, uma Rasen Shuriken voou diretamente em sua direção. Solte meu pai.
Várias mãos formadas pelo chakra da raposa de 9 caudas se estenderam do corpo de Naruto, e ele estava rapidamente condensando outra Rasen Shuriken para arremessar em Madara. Madara levantou a mão, e um brilho branco surgiu em sua palma, absorvendo o Rasen Shuriken e o transformando em puro chakra. O Rinnegan tem a capacidade de absorver jutsus e transformá-los em chakra. Jiraiya lembrou seu discípulo em voz alta, pois Naruto não havia lutado contra Pen e não sabia muito sobre as habilidades do Rinnegan. No entanto, o lembrete de Jiraiya não conseguiu acompanhar a velocidade do ataque de Madara. Madara notou que Naruto havia se apressado em avançar e um sorriso surgiu em seu rosto. Ele de repente cerrou a mão na direção de Naruto. Uma atração estranha de repente puxou Naruto para ele. Naruto! O rosto de Jiraiya ficou chocado. Não se preocupe, mestre Jiraiya. Uma mão dourada de chakra emergiu repentinamente do corpo de Naruto, cravando-se firmemente no chão, permitindo que ele se estabilizasse no lugar. Estilo vento, Rasen Shuriken. Mais 2 mãos se formaram nas costas de Naruto. Ele rapidamente criou uma Rasen Shuriken e a arremessou na direção de Madara, que desviou virando a cabeça. Jiraiya, leve Naruto para trás. A voz de Tsunade era um tanto fria ao dar sua ordem, enquanto ela brandia o punho e o golpeava na direção de Madara. Não seja lenta, Tsunade. O corpo do quarto Raikage foi envolvido por um chakra relâmpago que soltava faíscas elétricas, e ele avançou em um instante. Seu irmão adotivo, Killer B, o seguiu de perto neste momento. Claramente, estes ninjas, especialistas em taijutsu, eram a vanguarda da Aliança Shinobi. Atrás deles, Onoki e o quinto Kazekage, Gaara e outros, apressadamente concentravam chakra ao lado, prontos para liberar ninjutsus de suporte. De repente, o campo de batalha estava prestes a cair em um grande caos. Dezenas de milhares de ninjas da Aliança Shinobi cercaram Madara em levas neste momento. Quartel-general da Aliança Shinobi. Nara Shikaku estava constantemente monitorando os detalhes da batalha, avaliando cuidadosamente o próximo movimento de Madara com base nas informações que recebia. A batalha geral começou? Se todos começarem a cercá-lo, Madara deve optar por usar o Susanoo diretamente agora. Afinal, de acordo com as informações transmitidas pelas forças de ataque surpresa, Madara foi revivido por óbito. E seu corpo de carne e osso é muito menos capaz de protegê-lo do que o Susanoo. Como esperado, tudo estava de acordo com a avaliação de Nara Shikaku. Madara olhou para os ninjas que se aproximavam. Ele ergueu o dedo abruptamente e o Susanoo azul envolveu seu corpo instantaneamente. Qual estágio? Nara Shikaku perguntou apressadamente à linha de frente. Susanoo em estágio de metade do corpo. Os capitães da linha de frente transmitiam a informação enquanto observavam o campo de batalha, mas a intensidade não parece ser capaz de resistir aos nossos ataques. Afinal, a vanguarda era composta pelos Kages de 2 vilas, e havia o primeiro e o segundo Kage, que estavam se recuperando, e outros que se apressavam em ajudar. Parecia que o Susanoo em estágio de metade do corpo de Madara não conseguiria resistir ao ataque da Aliança Shinobi. Equipe de ninjas de estilo terra. Preparar. Nara Shikaku também conseguiu avaliar a situação. Seus nervos estavam tensos, pois ele estava tentando planejar contra um indivíduo tão poderoso que poderia destruir um país inteiro sozinho. Um pouco problemático, hein? Madara olhou para os cipós e a areia amarela que emergiam do chão, prendendo Susanoo, e um brilho de escárnio passou por seus olhos. Embora sejam apenas um bando de pirralhos que podem ser mortos a qualquer momento, o acréscimo de Hashirama, um especialista que pode se igualar a mim, torna a situação não tão fácil de lidar. Mesmo eu preciso usar toda a minha força. No instante seguinte, o Susanoo se ergueu novamente. Madara cerrou o punho instantaneamente, e seu corpo entrou diretamente no cristal na cabeça do Susanoo, começando a liberar o Susanoo completo. O Susanoo azul, com mais de 100 metros de altura, rompeu todas as barreiras e se manifestou imponentemente. Este Susanoo azul estendeu a mão para pegar a espada samurai, querendo desembainhá-la e desferir um único golpe para dispersar todos os ninjas que o cercavam. No entanto, esta era exatamente a oportunidade que Nara Shikaku estava esperando. Esta era exatamente a tática de batalha que a Aliança Shinobi havia preparado antecipadamente. Estilo Terra, núcleo do grande terremoto. Enquanto esquadrões de ninjas do estilo Terra realizavam os selos de mão e liberavam o jutsu simultaneamente, o chão sob os pés do Susanoo completo cedeu instantaneamente. E o Susanoo azul também caiu. Estes sujeitos. A expressão de Madara mudou instantaneamente. Embora Madara tenha tido tempo de manipular o Susanoo completo para abrir suas asas e se sustentar no ar, ele não conseguiu evitar que Hashirama piorasse a situação neste momento. Estilo Madeira, técnica do Mano de Madeira. Estilo Madeira, técnica do Dragão de Madeira. Hashirama rapidamente juntou as mãos para formar os selos. O imponente e robusto Humano de Madeira se ergueu do chão, segurando firmemente as asas do Susanoo. O dragão de madeira em seu ombro avançou diretamente e se enrolou no pescoço do Susanoo, prendendo o Susanoo azul no profundo buraco onde ele estava. Capítulo 211. Madara, você foi muito descuidado. Hashirama finalmente soltou um suspiro de alívio ao ver o Susanoo preso e imóvel, incapaz de se mover. Pelo menos, eles poderiam eliminar o inimigo primeiro. Pensando bem, ele sentia certa vergonha. Afinal, quando Madara saiu sozinho para a batalha, ele deveria ter intervindo para deter seu antigo melhor amigo. Mas o Hashirama em estado de Edo Tensei não podia mais fazer isso. Madara, desista. Hashirama estava de pé sobre a cabeça do homem de madeira, olhando para Madara dentro do cristal do Susanoo, e tentou persuadir seu velho amigo com voz grave. O caminho que vocês estão trilhando é o errado. Nunca houve algo como. Hashirama.
Madara interrompeu o amigo, zombando da ingenuidade dele. Você continua o mesmo de sempre. Está começando a pedir a rendição antes mesmo de vencer a batalha? Hashirama franziu a testa, lembrando-se da situação estranha que encontrou assim que o combate começou, e disse com voz profunda. Você pretende usar aquela técnica de clone que pode lutar invisível? Guf. Um sorriso frio e grave surgiu no canto da boca de Madara, e o Rinnegan em seus olhos se apertou levemente. Acertou. A vigilância de Hashirama aumentou drasticamente de imediato. No entanto, mal Hashirama havia instintivamente se preparado para se defender do ataque de Madara. O braço do homem de madeira sob seus pés foi instantaneamente cortado por um ataque estranho. Susanoo! Hashirama reconheceu imediatamente a natureza do ataque que o homem de madeira havia sofrido. Seus olhos se arregalaram em choque. Como é possível? Como poderia ser o Susanoo? O Susanoo de Madara ainda estava sendo subjugado pelo seu homem de madeira. Mesmo que alguém fosse tão poderoso quanto Madara, se usasse um jutsu como o clone das sombras, seria impossível que o clone usasse o mesmo Susanoo completo que ele. Isso desafiava a lógica. A palma da mão de Hashirama se levantou de imediato, controlando o dragão de madeira do homem de madeira na tentativa de capturar o Susanoo invisível que estava escondido. Mas foi totalmente em vão. Na verdade, o dragão de madeira também foi cortado. Madara soltou uma risada fria. O Susanoo sob ele já havia se livrado das restrições, e ele controlou o Guerreiro Azul para voar novamente. Madara. Hashirama rapidamente fez selos de mão novamente, querendo liberar a liberação de madeira, técnica do homem de madeira novamente para parar Madara, mas seu corpo foi instantaneamente partido ao meio. Cuidado! Há uma presença oculta no campo de batalha. Pode usar o mesmo Susanoo que Madara. Tobirama só conseguiu alertar apressadamente a força de aliança ninja presente, esperando que ficassem alertas, mas seu aviso não adiantou nada, após o surgimento de um poder que transcende a percepção. Não, devia-se dizer, um poder que transcende a capacidade deles de lidar. Golpes terríveis começaram a surgir imediatamente no campo de batalha. Toda a força de aliança ninja mergulhou em um pânico sem precedentes. Naruto e Minato agiram da mesma forma, ambos se esforçando para usar a capacidade de percepção da raposa de 9 caudas para sentir o suposto inimigo desconhecido. Mas era impossível detectar qualquer coisa. Madara controlou Susanoo para voar diretamente na frente de Naruto, desfez seu próprio Susanoo, e agarrou o pescoço dele. Naruto, eu levarei a raposa de 9 caudas primeiro. Naruto! A força de aliança ninja avançou apressadamente para tentar resgatar. No entanto, um corte estranho que apareceu na hora deixou um sulco na terra, e a fumaça obscureceu a visão, bloqueando a todos. O Minato e Tobirama foram os mais rápidos, mas no momento em que avançaram, foram inexplicavelmente pressionados com força contra o chão. Felizmente, ambos eram proficientes na técnica do deus voador do trovão e desapareceram instantaneamente do local. Não podiam parar. Se parassem, seriam atacados. Mas eles tinham que avançar, pois Naruto claramente não era páreo para Madara. Quarto. Tobirama elevou a voz, chamando a atenção de Minato para a urgência da situação. Leve o garoto para fora do campo de batalha imediatamente. O Edo Tensei permite que você use a técnica do deus voador do trovão ilimitadamente. Pelo menos assim ele não conseguirá te pegar. Vocês não podem, de jeito nenhum, deixar a raposa de 9 caudas dentro de vocês cair nas mãos de Madara. Infelizmente, o aviso do segundo Hokage veio um passo tarde. A mão de Madara se fechou sobre o abdômen de Naruto, e ele ativou a técnica de selamento. Liberação para arrancar à força a raposa de 9 caudas de dentro do corpo de Naruto. A raposa de 9 caudas rugiu e brandiu suas garras. No entanto, a 10 caudas imediatamente notou o chakra da raposa de 9 caudas. Sua cauda se transformou de repente em uma garra, que agarrou o chakra da raposa de 9 caudas e o arrastou de volta. A cabeça de Naruto pendeu lentamente. Madara, desdenhoso, atirou o corpo de Naruto no chão. Sasuke apareceu instantaneamente na frente de Madara, brandindo sua espada para afastá-lo. Depois disso, ele olhou para baixo para verificar a condição de Naruto, mas o estado de seu antigo companheiro de equipe fez seu coração gelar. Naruto! Sasuke olhou para Naruto incrédulo. Ele sabia que um Jinchuriki morreria após perder sua besta com cauda, mas nunca imaginou que isso aconteceria com Naruto. Este companheiro, na verdade, não era tão importante. Não, este companheiro, na verdade, era muito importante. Porque ele era um amigo com quem se podia confiar a vida desde a juventude. Ele está morto. Madara soltou uma risada baixa e estendeu o braço em direção a Sasuke. Volte para o nosso lado. Este é o caminho que você deve seguir. Embora eu e o Lord Shigen não precisemos mais do seu Mangekyou Sharingan Eterno como reserva, eu realmente gostaria de vê-lo ao meu lado. Este garoto foi treinado por ele. Madara gostava muito do garoto que se parecia com seu irmão, e ele podia até ver em Sasuke a sombra de si mesmo e de seu irmão. Sasuke permaneceu em silêncio, sem dar uma resposta. Naruto é meu amigo. O jovem de cabelos escuros enfiou sua espada no chão, pegou o corpo, ou melhor, o corpo à beira da morte de Naruto, e se virou para sair dali. Amigo, é? Madara não pôde deixar de rir, mas não impediu Sasuke de levar Naruto, porque em sua opinião, Naruto e Sasuke já não eram mais importantes. Ele olhou para o quarto Hokage, Minato, procurando pelo seu paradeiro. No entanto, a figura de Minato desapareceu num piscar de olhos. Os olhos de Madara brilharam, e ele tentou usar o limbo do Rinnegan para capturar Minato, esperando obter o restante do chakra da raposa de 9 caudas. Mas ele simplesmente não encontrou nenhuma chance. Aquele quarto Hokage, sua cintilação corporal era incrivelmente rápida. Ele até teve tempo de pegar Naruto dos braços de Sasuke. Eu vou salvá-lo. Minato deixou apenas uma frase antes de desaparecer do campo de batalha com seu filho. Seu rosto estava cheio de ansiedade.
pois ele precisava encontrar um lugar seguro o mais rápido possível para transplantar a raposa de 9 caudas dentro de si para o corpo de seu filho, na esperança de salvar a vida de Naruto. Sasuke olhou atordoado para o relâmpago dourado que desapareceu e, após um momento de reflexão, voou na direção em que Minato havia partido. Afinal, Sasuke também não queria se envolver nessa guerra. Agora, Sasuke só queria saber se Naruto poderia ser salvo. Tobirama notou a cena, olhou para a situação do campo de batalha. Um brilho estranho passou por seus olhos, e ele seguiu Sasuke e Minato, deixando o campo de batalha em silêncio naquele momento. Do outro lado, o campo de batalha estava ficando cada vez mais caótico. O moral da força de aliança ninja foi quebrado pela presença misteriosa, e o coração de cada ninja estava cheio de medo. Quanto ao instigador, Madara, o homem procurava os rastros de Minato, enquanto controlava seu limbo para manter a força de aliança ninja afastada. Setsu Negro, vai e diga a Madara. Basta por agora. Shigen estava monitorando a situação no campo de batalha e sussurrou uma ordem para Zetsu Negro ao seu lado. Já é o suficiente. Primeiro, vamos realizar o Tsukuyomi infinito para evitar qualquer erro? Ainda falta uma parte do chakra da raposa de 9 caudas. Zetsu Negro não pôde deixar de resmungar baixinho. Ele preferia que Madara recuperasse todo o chakra da raposa de 9 caudas de Minato. O sábio dos 6 caminhos pode descer. Shigen cheirou o ar, como se sentisse um perigo desconhecido, e assustou Zetsu Negro diretamente. Eu não sei de que lado o sábio dos 6 caminhos estará. Vamos reviver a grande Kaguya antes que ele desça. Entendido. Zetsu Negro ficou imediatamente chocado com o que Shigen disse. Capítulo 212. Shigen estava certo, pois o sábio dos 6 caminhos poderia realmente descer a qualquer momento. Depois que Minato partiu com Naruto, ele transplantou a raposa de 9 caudas que estava dentro de si para o corpo de Naruto, franzindo a testa enquanto esperava seu filho acordar. Mas, o silêncio persistia. Quando Sasuke chegou, ele olhou para Naruto, que estava à beira da morte, e apenas perguntou o resultado ao lado de Minato. Não deu certo? O rosto de Sasuke estava cada vez mais sombrio. Minato lentamente baixou a cabeça. Neste mundo, não havia nada mais doloroso para um pai do que não conseguir salvar o próprio filho, e ter que assistir impotente à morte dele. Mas, Minato estava verdadeiramente impotente. Na verdade, a figura de Tobirama apareceu ao lado deles. Sua voz, neste momento, soou incrivelmente melodiosa. Ainda há uma maneira de salvar este garoto. Que maneira? Minato e Sasuke se viraram ao mesmo tempo. É atravessar a fronteira entre a vida e a morte e implorar ao sábio dos 6 caminhos por ajuda. Os olhos de Tobirama estavam fixos em Naruto, que ainda estava inconsciente, e ele falou em voz baixa sobre o conhecimento que havia obtido de Shigen. Seja para salvar este garoto, ou para salvar o mundo, nós só podemos depositar nossa esperança naquele ser lendário. Da mesma forma, essa era a razão pela qual Tobirama havia deixado o campo de batalha, pois Tobirama era mais racional do que qualquer um, e ele já havia percebido que a força de aliança ninja não era páreo para Madara. Sem contar o ainda mais poderoso Shigen por trás, o Shigen que era como um deus. Somente o lendário sábio dos 6 caminhos poderia resolver esta crise do mundo ninja. Naquela época, para curar os ferimentos de meu irmão, Shigen deu um método que permite que a alma de uma pessoa vagueie na fronteira entre a vida e a morte. Se a alma conseguir aparecer naquela divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, será possível encontrar o lendário sábio dos 6 caminhos. Tobirama contou lentamente a história de anos atrás. Ele revelou a verdade de que o sábio dos 6 caminhos ainda existia no mundo, e contou o passado de como seu irmão realmente havia encontrado o sábio dos 6 caminhos. O sábio dos 6 caminhos é... Sasuke franziu a testa. É preciso que alguém não tema a morte. Tobirama mencionou as condições necessárias para a alma permanecer na fronteira entre a vida e a morte. Ao mesmo tempo, é preciso ter uma tremenda obsessão no momento da morte. Esta atitude é, na verdade, um incentivo ao suicídio, e parecia haver apenas uma esperança infinitamente pequena. Afinal, na boca de Tobirama, a lenda de encontrar o sábio dos 6 caminhos parecia tão vaga quanto pedir milagres. Em muitos casos, isso é apenas um conforto espiritual. No entanto, Tobirama, neste momento, narrou que as pessoas consideravam conforto espiritual como uma verdade secreta profundamente enterrada por muitos anos. Então eu irei implorar ao sábio dos 6 caminhos. Minato juntou os dedos. Quarto, você já está morto. Tobirama balançou a cabeça, parecendo um tanto desamparado, com base na minha suposição. Sua alma já retornou ao mundo dos mortos antes que nosso Edo Tensei fosse desfeito na última vez. Talvez você não tenha mais a chance de ir para aquela terra de fronteira. Por quê? Eu também tentei. Tobirama contou sobre o experimento que havia feito na última vez em que foi revivido pelo Edo Tensei, mas minha alma não parou na fronteira entre a vida e a morte. Ela voltou diretamente para o mundo dos mortos. Ao dizer isso, o olhar de Tobirama pousou sobre Sasuke, o único vivo entre eles. Somente os vivos talvez tivessem esperança de encontrar o sábio dos 6 caminhos. O canto da boca de Sasuke se curvou. Embora para o Sasuke atual, viver ou morrer não fizesse muita diferença, ser persuadido ao suicídio era algo que o pegava de surpresa. Sério, foi totalmente inesperado. No entanto, se ele realmente pudesse encontrar o sábio dos 6 caminhos e salvar a vida de Naruto, parecia normal correr o risco de realmente morrer. Afinal, quando estava no time 7, Sasuke lembrou-se de que ao realizar missões no time 7, ele estava realmente disposto a dar a vida para proteger Naruto. Aquele cara, ele faria o mesmo por ele. Naquela época, ele ainda não havia se vingado e poderia fazer isso. E agora? Agora sua vingança parecia ter sido cumprida, e ele também sabia a verdade sobre seu irmão ter matado seus pais e o clã. Talvez viver não tivesse mais sentido, certo? Eu vou. O dedo de Sasuke acendeu com uma faísca de eletricidade.
Depois de olhar para Naruto, ele se virou e olhou para Tobirama. Espero que o que você disse seja verdade. Sasuke. Minato tentou apressadamente deter o garoto. Se fosse para salvar seu próprio filho, Minato não hesitaria em sacrificar tudo de si, mas ele não podia permitir que o amigo de seu filho também se sacrificasse por isso. Não importa. Sasuke deu um sorriso leve, como se tivesse entendido algo. Se fosse esse cara enfrentando essa situação com o temperamento dele, ele definitivamente faria o mesmo. Sim, ele faria. Sasuke conhecia muito bem esse amigo, Naruto. Embora o assunto parecesse tão absurdo, Naruto nunca se importou com a própria vida e sempre agiu desesperadamente. Não tem essa mentalidade. A voz de Tobirama se tornou um pouco séria, e ele alertou Sasuke com uma voz profunda. Você parece estar aceitando a morte sem arrependimentos. Dessa forma, sua alma entrará no mundo dos mortos após a morte, e não conseguirá parar na fronteira entre a vida e a morte. Antes de morrer, é preciso ter uma grande obsessão. Somente essa obsessão forçará sua alma a não entrar no mundo dos mortos. Os olhos de Sasuke estremeceram. Não era esse o ponto. Ele não o deixaria morrer em paz, certo? Será que este segundo Hokage estava realmente falando a verdade? Sasuke não pôde deixar de se lembrar da reputação deste segundo Hokage. Afinal, todas essas crises que o mundo ninja estava enfrentando agora, eram resultado do que o segundo Hokage havia feito. Se ele não tivesse criado o Edo Tensei, se ele não tivesse revivido Shijin com o Edo Tensei, talvez não houvesse tantos problemas. Obsessão, hein? Sasuke fechou os olhos e pensou um pouco nas memórias em sua mente. De repente sua mão aplicou força, e a palma eletrificada perfurou instantaneamente seu próprio coração. Minato apressadamente segurou seu corpo, colocando cuidadosamente no chão o amigo que estava disposto a morrer por seu filho. Agora, eles só podiam esperar pelo resultado ali. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 213. Na fronteira entre a vida e a morte. Na divisão entre o mundo real e o submundo, Sasuke olhava com alguma incerteza para o lugar onde havia surgido, percebendo que estava deitado no meio de uma piscina, e inconscientemente se levantou. Que dia incomum. Encontrar dois novatos neste momento. Uma voz antiga veio por trás de Sasuke, fazendo seu corpo enrijecer. Imediatamente, ele se virou em alerta total. À sua frente estava um homem velho. O rosto do ancião estava cheio de rugas. Ele tinha 2 chifres estranhos na testa, uma marca vermelha de redemoinho entre as sobrancelhas e uma longa barba penteada para baixo. O velho vestia um longo manto bordado com magatamas pretas e segurava um báculo da lança de Nunoboko. Essa vestimenta de repente pareceu familiar a Sasuke. Era um pouco parecido com Obito quando se tornou o Jinchuriki da besta de 10 caudas. Claro, o que mais permitiu a Sasuke confirmar a identidade do homem era que abaixo de seu corpo flutuante havia uma série de orbes de busca da verdade. O sábio dos 6 caminhos. O olhar de Sasuke imediatamente se tornou solene. De fato, houve quem me chamasse assim. O ancião assentiu levemente reconhecendo sua identidade sem rodeios. Ao ouvir as palavras do velho, a expressão de Sasuke congelou. Ele não esperava que a sugestão de Tobirama fosse real, que ele realmente pudesse encontrar o sábio dos 6 caminhos. O plano deles havia realmente funcionado. Contudo, Sasuke rapidamente focou no ponto principal e perguntou apressadamente. Você disse que encontrou 2 novatos hoje? Quem é o outro? Uzumaki. Naruto. O sábio dos 6 caminhos revelou o nome do outro. Sasuke ficou chocado e disse em voz grave o motivo de sua visita. Então, sábio dos 6 caminhos, você pode ajudar Naruto a reviver? Hahaha. O sábio dos 6 caminhos não pôde evitar soltar uma risada leve, e até havia um toque de surpresa em seu olhar. Eu não esperava que a relação entre os atuais reencarnadores do chakra de Ashura e Indra fosse tão boa. Você se importa muito com aquele garoto? Kuf. Sasuke bufou, não querendo admitir, e rapidamente mudou de assunto perguntando novamente. Deixe isso de lado. O que você acabou de dizer sobre reencarnadores do chakra de Ashura e Indra significa? É uma história bastante longa. O sábio dos 6 caminhos suspirou suavemente, estendendo a mão e tocando a piscina d'água com a lança de Nunoboko que segurava. Cenas de memórias passadas surgiram na superfície da água. Espero que você não me ache um velho muito tagarela. O sábio dos 6 caminhos começou a contar a história de outrora com uma expressão serena. Há milhares de anos, os humanos ainda não possuíam o poder do chakra. Até que uma árvore divina desceu a este mundo, e com ela veio uma mulher que servia a árvore divina. Otsutsuki Kaguya. Ela também é minha mãe. A voz do sábio dos 6 caminhos baixou um pouco ao mencionar esse nome. Ele narrou detalhadamente a história de Otsutsuki Kaguya, contando como a deusa coelho da antiguidade engoliu o fruto da árvore divina, usou Tsukuyomi infinito para pacificar as guerras humanas no mundo ninja, deu à luz 2 filhos, e para transformar os humanos em Zetsus brancos, acabou entrando em guerra com seus próprios filhos. Eu e Amura selamos. No entanto, eu não percebi que minha mãe também havia escondido uma porção de escuridão antes de ser selada. Essa escuridão acabou agindo sobre meus 2 filhos, Indra e Ashura, e tem incitado secretamente guerras entre Indra e Ashura e seus reencarnadores de chakra. Essa guerra já dura milênios. Ao ouvir isso, Sasuke começou a entender o significado do sábio dos 6 caminhos. Sua testa estava franzida, e ele parecia ter compreendido sua própria identidade. Seu chakra vinha de Indra, o filho do sábio dos 6 caminhos, e até mesmo o chakra de Madara era uma reencarnação do chakra de Indra. Quanto a Naruto, o chakra de Naruto vinha de Ashura, o segundo filho do sábio dos 6 caminhos, e o chakra do primeiro Hokage, Hashirama, também era assim. Eles
Eram todos portadores da reencarnação do chakra de 2 indivíduos poderosos de milênios atrás. Eu espero que vocês possam deter tudo o que está acontecendo no mundo real. O sábio dos 6 caminhos terminou de contar sobre as origens deles, e tocou novamente a piscina d'água. As imagens na água haviam mudado para a cena de Madara absorvendo a besta de 10 caudas e se tornando seu Jinchuriki. Se a situação no mundo real continuar assim, e Madara usar o poder da besta de 10 caudas para liberar o Tsukuyomi infinito, minha mãe certamente irá reaparecer. Naquele momento, toda a humanidade no mundo ninja poderá ser transformada em criaturas como Zetsu branco pela minha mãe. Sasuke permaneceu em silêncio. Não está disposto a aceitar? O rosto do sábio dos 6 caminhos parecia um pouco arrependido, pois, segundo a avaliação do sábio dos 6 caminhos, Sasuke era o reencarnador do chakra de Indra com o temperamento mais brando entre todas as gerações, e não era provável que recusasse sua proposta. Não. Sasuke balançou a cabeça, apenas levantando sua própria questão. O que devemos fazer para resolver a crise no mundo real? Eu passarei os poderes do Yin e do Yang separadamente para você e para o reencarnador do chakra de Ashura. Com a cooperação de vocês, poderão selar Madara ou minha mãe. O sábio dos 6 caminhos levantou a palma da mão. Em uma de suas mãos, apareceu uma marca em forma de lua crescente, claramente o símbolo do poder Yin. O poder Yin. Assim que Sasuke recebesse essa força, seu Mangekyou Sharingan eterno poderia alcançar rapidamente seu auge, e seu poder ocular aumentaria drasticamente, evoluindo até mesmo para o Rinnegan. Afinal, somente essa força neste mundo poderia lhes permitir confrontar Madara, que havia se tornado o Jinchuriki da besta de 10 caudas. Eu entendi. Depois que Sasuke assentiu, ele de repente levantou outra questão que o sábio dos 6 caminhos achou espinhosa. Então, quem é Shigen? Quem exatamente é esse homem? Como podemos detê-lo? O sábio dos 6 caminhos permaneceu em silêncio, incapaz de responder. O ancião lamentou melancolicamente e falou sobre sua própria dificuldade. Aquele homem, Shigen, é uma existência que verdadeiramente me deixa de mãos atadas. O sábio dos 6 caminhos acenou com a mão, dispersando a imagem do mundo real, e suspirou suavemente, seja na era antiga ou neste mundo de desolação. Você é o sábio dos 6 caminhos. A testa de Sasuke franziu-se ainda mais. Ah! O sábio dos 6 caminhos suspirou, e sua lança de Nunoboko caiu novamente na água. Seus olhos se tornaram sombrios, parecendo impotente em relação a Shigen. Se você e Shigen inevitavelmente tiverem que ficar em lados opostos, pelo menos entenda o passado dele primeiro. Na era antiga, Shigen e eu éramos adversários. No entanto, naquela época nossos objetivos eram, de certa forma, os mesmos. Esperávamos que o chakra fosse uma força capaz de trazer felicidade às pessoas. Mas Shigen viu mais adiante do que eu, e foi ainda mais preciso do que a profecia de sonho do grande sapo sábio. Ele previu que o chakra acabaria por trazer guerras mais cruéis ao mundo ninja. Por isso, Shigen foi usado pela escuridão deixada pela minha mãe. Ele obteve o poder que eu havia deixado e destruiu o Ninshu que eu havia criado. Os olhos de Sasuke tremeram. Contudo, a pedido de Ashura, Shigen finalmente escolheu acreditar que a existência do chakra traria mais felicidade do que maior sofrimento às pessoas. Sasuke de repente sentiu que talvez tivesse entendido as ações de Shigen. Ninguém neste mundo suportaria ter seguido um caminho que pensava ser o correto, apenas para se desviar e seguir um caminho errado por ter dado ouvidos a um estranho. Então tivemos muita sorte. Shigen não escolheu destruir o mundo. O sábio dos 6 caminhos também não pôde deixar de suspirar, esperando que Sasuke não se aliasse a Shigen. Mas a maioria das guerras neste mundo foi instigada por aquela porção de escuridão escondida pela minha mãe. A escuridão escondida pela minha mãe, desde a era antiga, tem usado Shigen e os reencarnadores de Ashura e Indra para manter a luta por milênios, criando milênios de guerra e deixando uma dor indelével neste mundo. E também, inúmeras almas atormentadas pela dor. Ao dizer isso, o sábio dos 6 caminhos olhou para a superfície da água. Neste momento, toda a superfície da água começou a se encher gradualmente de estrelas, parecendo infinitas constelações tão deslumbrantes quanto uma galáxia cintilante, que fazia a pessoa querer se perder nelas. Capítulo 214. O céu estrelado é realmente muito belo, mesmo que pareça ser apenas o reflexo na água. No entanto, Sasuke não compreendeu bem o que o sábio dos 6 caminhos quis dizer. Esta é a fronteira entre a vida e a morte. O sábio dos 6 caminhos revelou a origem daquela bela cena estrelada, explicando em voz grave. Cada ponto de luz acima é uma alma que ficou presa por milênios, incapaz de se libertar de suas obsessões. Elas permanecerão aprisionadas neste espaço para sempre, jamais alcançando a libertação? Sasuke ficou momentaneamente atordoado, pois, olhando para baixo, parecia que a quantidade dessas estrelas era inumerável. Quantas almas presas na fronteira entre a vida e a morte, incapazes de se libertar, existiam ali? Ter uma obsessão da qual não se pode libertar, geralmente significa que suas vidas no mundo real não foram satisfatórias. Nem todos neste mundo conseguem aceitar a própria morte com serenidade. O báculo do sábio dos 6 caminhos traçou novamente a água, e a figura de Shigen emergiu. A silhueta do homem parecia a de um gigante, estendendo a mão em silêncio para levantar uma das estrelas, permitindo que aquelas almas presas na fronteira entre a vida e a morte retornassem ao submundo para encontrar a paz. Ele, Sasuke, ainda não entendia muito bem. Por milênios, Shigen tem feito a mesma coisa, libertar cada alma aprisionada pela obsessão.
Com poder e sabedoria inatingíveis para um ser humano comum, Shijin passou longos milênios nesta fronteira entre a vida e a morte. Ele testemunhou continuamente as vidas das almas que suportaram a dor do mundo ninja, e o que ele viu foi sempre desespero. Sasuke permaneceu em silêncio, sem conseguir falar. Eu tentei me comunicar com ele no passado. O sábio dos 6 caminhos observou o brilho estelar na água começar a se dissipar gradualmente e continuou suavemente. No entanto, ele nunca optou por se encontrar comigo, o que significa que o coração de Shijin pode ter se fechado completamente. Suspeito que ele foi engolido pelo mundo criado pela escuridão oculta da minha mãe, o que significa que ele pode se tornar o maior obstáculo para vocês impedirem a ressurreição da minha mãe. Eu entendi o que você quer dizer. Sasuke sentiu que realmente havia compreendido, assentindo. Se quisermos impedir Madara, ou impedir Kaguya de ressuscitar, teremos que eliminar Shijin. É isso, certo? O sábio dos 6 caminhos hesitou por um longo tempo, e seu rosto sábio revelou uma expressão de perplexidade, como se não conseguisse entender as palavras de Sasuke. Em contraste, no outro espaço, a resposta de Naruto agradou muito ao sábio dos 6 caminhos. Eu farei Shijin ver a esperança novamente. Naruto olhou para o sábio dos 6 caminhos, cerrando o punho com firmeza. Ele nunca imaginou que Shijin tivesse passado por tanta dor. Ha. Um sorriso sutil surgiu nos lábios do sábio dos 6 caminhos, como se vissem Naruto o seu filho Ashura de antigamente, e até mesmo o que eles queriam fazer era exatamente o mesmo. Então, o sábio dos 6 caminhos olhou para Naruto, que estava novamente cheio de vitalidade, com a mesma expectativa de sempre. Conto com você. Do outro lado, Sasuke estava um pouco surpreso, pois o sábio dos 6 caminhos não havia respondido ao que ele tinha dito. O que está acontecendo? O significado do sábio dos 6 caminhos não era o que ele havia entendido? Você e Indra são realmente idênticos. Um sorriso amargo também surgiu no rosto do sábio dos 6 caminhos, como se ele visse a sombra de seu filho mais velho em Sasuke. Naquela época, quando Indra ouviu o nome de Shijin pela primeira vez, ele também quis matá-lo. A testa de Sasuke franziu-se novamente, parecendo insatisfeito com as palavras do sábio dos 6 caminhos. Mas o poder é a maneira mais rápida de resolver problemas, não é? O problema é que Indra perdeu para Shijin. O sorriso amargo do sábio dos 6 caminhos se intensificou, parecendo ainda mais desamparado, e foi Ashura quem convenceu Shijin a desistir de destruir o Ninshu. A expressão de Sasuke ficou feia de repente. Ele até sentiu vontade de não querer o poder do sábio dos 6 caminhos. O que esse velho queria dizer? Estava zombando dele? Zombando dele por agir sem pensar? Eu só quero que você saiba. Neste mundo, o poder não pode resolver todos os problemas. O sábio dos 6 caminhos percebeu o estado de espírito de Sasuke e o aconselhou gentilmente, antes de ter que adicionar uma informação extremamente importante para ele. Pois o poder atual de Shijin já deve ter me superado. Não posso saber sua verdadeira força, mas é muito provável que seu poder atual já tenha excedido o da minha mãe. Sasuke ficou completamente atônito. Uma informação tão importante. Por que o sábio dos 6 caminhos só disse isso agora? Você possui o Sharingan. Deve entender que o chakra é uma força que pode ser influenciada pelas emoções. E Shijin obteve o poder que se originou em mim. Ele vivenciou milênios de desespero em primeira mão, e sua alma tem vaga do nador. O sábio dos 6 caminhos falou isso de forma bastante sutil, pois ele não mencionou que a linhagem Uchiha era apenas uma parte do poder que ele possuía. Quanto a Shijin, aquele homem obteve o corpo dele. Em certo sentido, Shijin também deve ter obtido seu poder completo por algum meio, e o chakra também deve ter se tornado mais forte por ser afetado pelas emoções. O poder Yin e Yang que você nos dará. Sasuke olhou para a própria palma da mão e perguntou. Não deve ser capaz de selar 2 pessoas ao mesmo tempo, certo? Nós podemos selar um deles. O sábio dos 6 caminhos estava realmente um tanto frustrado. Ele só pôde dar uma garantia. Deixe para lá. Se vocês realmente não conseguirem resolver isso quando o chakra de Indra, o chakra de Ashura e o chakra da 9 caudas se unirem, meu chakra residual poderá descer. Sasuke olhou para o sábio dos 6 caminhos com suspeita. Não, nesse ponto. Ainda seria possível deter Shijin? Contudo, feito isso, Sasuke só podia confiar no sábio dos 6 caminhos, pois a diferença de poder entre ele e o sábio dos 6 caminhos era muito grande. No mundo real, a situação no campo de batalha mudou novamente. Os dedos de Madara se ergueram lentamente, e a besta de 10 caudas foi rapidamente absorvida para dentro de seu corpo como um fluxo torrencial. Seu cabelo de repente começou a ficar completamente branco, e fragmentos de chakra flutuavam junto com ele. Um pequeno chifre de protetor de testa cresceu na testa de Madara. O Jinchuriki da besta de 10 caudas. Madara estava satisfeito, imerso nessa força abundante e poderosa. 9 orbes de busca da verdade de cor preta começaram a surgir lentamente atrás dele. Enquanto Madara olhava para Shirama e os ninjas da Aliança Ninja com prazer, considerando os meros vermes, a figura de Shijin apareceu silenciosamente ao lado dele. Peço desculpas, Lord Shijin, por ter demorado um pouco. Os olhos de Madara se estreitaram lentamente, e ele subconscientemente quis sentir o poder de Shijin para comparar com o seu. Não sei se é impressão minha, mas o chakra de Lord Shijin parece mais forte que o seu. Shijin balançou a cabeça, dando rapidamente a resposta à pergunta de Madara, mas apenas disse casualmente, quando você domina o poder dos 6 caminhos, a diferença na força do chakra não faz mais diferença para nós. Mesmo um forte pode ser derrotado por uma técnica especial. Mesmo um fraco pode não estar sem a possibilidade de uma luta de vida ou morte.
Madara concordou bastante com as palavras de Shigen, mas ele não estava totalmente satisfeito por ter se tornado o Jinchuriki da besta de 10 caudas e ainda não ser o mais forte do mundo ninja. Madara, use o Tsukuyomi infinito primeiro. Zetsu Negro apressou-se em intervir e os aconselhou, falando com cautela. Termine esta guerra rapidamente usando o Tsukuyomi infinito. Assim, evitaremos que mais pessoas morram. Parecia que Zetsu Negro era bastante apegado à paz, embora soasse um pouco estranho para os presentes. Então, Madara olhou para a aliança ninja que avançava. Não se preocupe. Shigen deu um passo à frente, levantando a mão na direção da aliança ninja. Deixe isso comigo. Certo, mas não deixe a Shirama retornar ao submundo. Madara não tinha dúvidas de que Shigen seria capaz de deter a aliança ninja. Ele se virou para olhar para seu velho amigo, a Shirama, e voou diretamente para o alto, deixando para trás apenas uma explicação arrogante. Eu quero que a Shirama veja a paz eterna que o Tsukuyomi infinito trará a este mundo. A expressão de Zetsu Negro ficou visivelmente estranha. Não, neste momento, ele ainda se importava com tanto? Esquece. Não importa. Contanto que a luz do Tsukuyomi infinito cubra a terra. Zetsu Negro levantou a cabeça para olhar Madara voando em direção à lua de sangue no céu, e seu coração começou a relaxar. Afinal, agora faltava apenas um passo para ele ressuscitar sua mãe Kaguya. No entanto, o coração de Zetsu Negro mal havia relaxado. Uma flecha gigante e púrpura surgiu de repente, voando em direção a Madara. Aquilo é. O coração de Zetsu Negro apertou. Não se preocupe. Uma orbe de busca da verdade já havia surgido na mão de Shigen, e ele a arremessou, cravando a flecha gigante púrpura no chão. Sua voz permaneceu calma e inalterada. Parece que alguém usou meu método para encontrar o sábio dos 6 caminhos. Capítulo 215. Sábio dos 6 caminhos. Por que o sábio dos 6 caminhos novamente? A mente de Zetsu Negro estava cheia de raiva estrondosa. Quando Sasuke em cima do Susanoo e Naruto, envolto em um brilho dourado, apareceram, isso confirmou que o que Shigen disse era verdade. Por quê? Estes dois jovens de 16 anos obviamente possuíam o poder do nível 6 caminhos. Seja o Rinnegan nos olhos de Sasuke, ou a força de vida densa no corpo de Naruto, tudo provava uma coisa. Eles haviam obtido o poder do sábio dos 6 caminhos. Afinal, Zetsu Negro já sabia pela boca de Shigen que o chakra do sábio dos 6 caminhos ainda existia, e a outra parte definitivamente apareceria para interferir na ressurreição de sua mãe Kaguya. Naruto e Sasuke eram as peças de xadrez escolhidas pelo sábio dos 6 caminhos para impedi-los. Temos que impedir Madara. Naruto olhou imediatamente para Madara no céu. Amenote de cara. O Rinnegan nos olhos de Sasuke brilhou com uma luz. No momento em que ele olhou para Madara, os corpos das duas pessoas trocaram de posição diretamente. Madara, que estava voando em direção à lua, apareceu na posição de Sasuke. Seu rosto ainda carregava um choque persistente, surpreso por ter aparecido misteriosamente ali. O que está acontecendo? Madara franziu a testa. Ele instantaneamente colocou seu cajado na frente dele, bloqueando Naruto que estava correndo em sua direção. Aquele garoto. Ele não deveria ter morrido depois que ele tomou a 9 caudas dele? Cuidado, Madara. Zetsu Negro só teve tempo de avisar Madara que ele deveria aumentar sua vigilância. Eles receberam a dádiva do sábio dos 6 caminhos e agora têm o mesmo nível de poder que você. Eu sei. Os olhos de Madara se estreitaram, mas ele não estava nem um pouco em pânico. Na verdade, uma ponta de alegria e espírito de luta surgiu em seu rosto. É perfeito, eu também posso usá-los para testar o poder do Jinchuriki do 10 caudas. Eu estava pensando em experimentar este poder. Realmente perfeito. Isto era exatamente o que ele queria. Foi apenas por causa da insistência de Shigen que ele teve que desistir. Agora Naruto e Sasuke, os dois garotos que obtiveram o poder do sábio dos 6 caminhos, vieram na hora certa. Shigen, Zetsu Negro não queria ver Madara entrar em apuros. Seu olhar se voltou para Shigen ao seu lado com alguma súplica, esperando que Shigen pudesse deter Naruto e Sasuke. Deixe comigo. Shigen assentiu com uma expressão calma, como se entendesse o significado de Zetsu Negro. Não se preocupe. Eu não vou deixá-los impedir Madara de realizar o Tsukuyomi infinito. Apenas antes disso, ele deve primeiro lidar com o exército da aliança Shinobi que está se aproximando. Estilo terra, pântano do submundo. A mão de Shigen bateu no chão. Todo o campo de batalha se transformou em um pântano num piscar de olhos. O exército da aliança Shinobi sofreu danos pesados em um instante. Inúmeros ninjas que não tiveram tempo de reagir ficaram presos diretamente no pântano, incapazes de se mover. Este nível de jutsu estilo terra era simplesmente impossível de se proteger e até impossível de se evitar. Mesmo que outros reagissem e quisessem pular, eles não tinham como escapar. Um número incontável de ninjas caiu diretamente no pântano neste momento. Tudo que seus olhos podiam ver era lama, e não havia nenhuma possibilidade de escapar. Mandei os outros para fora. O quarto Raikage estava profundamente atolado na lama do pântano. O Raikage gritou, ordenando que aqueles presos no pântano servissem de ponto de apoio para os sobreviventes pisarem e avançarem, a fim de lançar um ataque contra Shigen. Obrigado. A figura de Might Guy pousou na cabeça do quarto Raikage, pisando nos chefes ou ombros de outros e correndo em direção a Shigen. Seu sujeito. O quarto Raikage praguejou com raiva. Depois de tentar sem sucesso se libertar do pântano, ele só pôde gritar alto para que os outros passassem rapidamente. Mais rápido. Não importa o que eles queiram fazer, devemos impedi-los. Em comparação com aqueles que caíram repentinamente no pântano, Tobirama e Minato, que acabaram de chegar, reagiram muito rapidamente.
Os dois usaram a técnica do deus voador do trovão para se moverem instantaneamente em alta velocidade em direção a Shijin. Onoki voou diretamente no ar, despreocupado com a influência do jutsu estilo terra. Ao seu lado, Gaara também controlou sua areia amarela para voar no ar, e até teve energia extra para resgatar alguns sobreviventes. O primeiro Hokage, Hashirama, era mais forte do que eles. Ele usou o jutsu estilo madeira para se retirar da lama, e usou vinhas para estabelecer passagem segura sobre o pântano, permitindo que os ninjas presos no pântano agarrassem as vinhas salvadoras. Mas aqueles que podiam sobreviver usando habilidades especiais eram, afinal, a minoria. Todo o exército da Aliança Shinobi, que somava dezenas de milhares, estava lutando no pântano. Shijin quase capturou estes ninjas sozinho. Ou melhor, estava a apenas um passo de matá-los. Shijin, Zetsu Negro ficou ao lado de Shijin e imediatamente intercedeu pelos ninjas. Precisamos de uma grande quantidade de chakra para reviver a mãe. Você nunca foi um homem sedento de sangue. Embora as palavras de Zetsu Negro soassem um pouco estranhas, como se ele fosse o sujeito que estava atrasando o progresso nesta guerra, ele era, na verdade, o verdadeiro protagonista desta guerra. Shijin permaneceu em silêncio por um momento. Ele podia sentir os dezenas de milhares de ninjas incapazes de se libertar do pântano, e teve que recolher a mão, porque alguém já havia atacado primeiro. Konoha Senpu. A figura de Might Guy chutou diretamente para cima. O braço de Shijin bloqueou o primeiro ataque. Seu cotovelo atingiu a canela de Might Guy, interrompendo seu segundo chute. Konoha Daizenpu. A cintura de Might Guy de repente exerceu força, e seu corpo girou no ar, chutando novamente. O braço de Shijin defendeu sua canela. Ele podia sentir que a canela deste jovem ninja de Konoha parecia carregar um peso enorme. Konoha Gouriki Senpu. Os dois ataques de Might Guy foram bloqueados sucessivamente, mas ele não se importou. No momento em que sua canela fez contato com o braço de Shijin, ele ainda podia usar a força para girar as duas pernas como um furacão, varrendo horizontalmente. Ele pode usar a força até nisso? Shijin sentiu os ventos fortes soprando em seu rosto com alguma surpresa. Seu corpo decolou ao mesmo tempo, e ele chutou o peito de Might Guy com um chute, arremessando para longe. Estilo tempestade, bola de relâmpago. Raios de luz cruzaram em arcos, atirando em direção a Shijin. Uma orbe de busca da verdade surgiu na palma da mão de Shijin, transformando-se em um escudo redondo preto que bloqueou na sua frente, defendendo completamente o estilo tempestade de Kakashi. No instante seguinte, os olhos de Kakashi brilharam. O Kamui de repente exerceu força neste momento, absorvendo um buraco na orbe de busca da verdade de Shijin, e o raio de luz do estilo tempestade atingiu em cheio. Mesmo Shijin foi pego desprevenido pelo ataque de Kakashi. Este homem parecia ser sempre capaz de lutar por um tempo, não importa o nível de inimigo que enfrentasse. Assim que Shijin acenou com a mão para dispersar a fumaça turbulenta, duas kunais do deus voador do trovão voaram para perto dele ao mesmo tempo. Minato e Tobirama apareceram simultaneamente. Como testemunhas que viram Sasuke e Naruto retornarem da beira da vida e da morte, eles também obtiveram as informações imediatamente. Shijin era mais forte do que o atual Madara. Antes que Naruto e Sasuke pudessem resolver Madara, alguém precisava atrasar Shijin, a qualquer custo. Isto envolvia a segurança de todo mundo ninja. Um raio prateado surgiu na mão de Shijin, transformando os dois Hokages Edo Tensei em um monte de pó em um instante. O lado do Madara. A figura de Zetsu Negro emergiu do chão novamente, lembrando Shijin para prestar atenção ao outro lado do campo de batalha e tentar não se envolver em muita luta aqui. Mas esta não era uma questão de Shijin querer ou não se envolver. Sétimo portão, portão da surpresa, abrir. Uma aura de chakra subiu do corpo de Might Guy. Sua figura correu novamente em direção a Shijin, e ele bateu a mão, lançando uma bola de ar comprimido em direção a Shijin. Irudora. Esta bola de ar comprimido se transformou em um enorme tigre branco que avançou. No entanto, a velocidade de Shijin não era nada lenta. Seu corpo de repente voou para o ar. Ele levantou a mão e a pressionou sobre o tigre branco. O ar em suas mãos foi rapidamente comprimido em uma enorme palma que pressionou o tigre branco no chão, dissipando-o no ar. Isso. Might Guy viu esta cena, e um lampejo de choque passou pelo seu rosto. Ele não esperava que o Irudora, que ele havia desenvolvido com anos de treinamento do 8 portões internos, fosse resolvido tão facilmente. Mas este homem não demonstrou nenhuma tristeza. Might Guy viu Shijin acenar com a mão novamente, derrubando Kakashi e os outros. O campo de batalha inteiro parecia ter apenas ele de pé. O espírito de luta em seu corpo aumentou imediatamente, acompanhado por um vapor vermelho ferrugem e quente que surgiu de dentro de seu corpo. Oitavo portão, portão da morte, abrir. O vapor vermelho ferrugem era o sangue em seu corpo queimando. A juventude deve queimar neste momento. A figura de Might Guy de repente chutou rapidamente em direção a Shijin como um dragão vermelho em movimento. Sua velocidade era tão rápida que só se podia ver um vulto vermelho que parecia estar se teletransportando. A palma de Shijin se estendeu, bloqueando firmemente o ar impulsionado pela corrida em alta velocidade do corpo de Might Guy. Ele podia sentir que o espaço ao redor estava sendo distorcido neste momento. Em todo o campo de batalha, todos foram atraídos pela figura envolvida pelo vapor vermelho. Todos podiam ver o poder de Might Guy neste momento. Mesmo Madara e os outros que estavam lutando no céu, mesmo que já tivessem o poder do nível 6 caminhos, podiam sentir a ameaça que aquele homem lhes representava. Aquele sujeito. O vapor vermelho dos 8 portões internos. Madara levantou a mão e atirou um bastão negro para forçar Naruto a recuar, olhando fixamente para Might Guy no campo de batalha abaixo. Um lampejo de admiração passou por seus olhos. Apenas um mero corpo mortal pode atingir este nível? Para ser franco,
Madara até suspeitava que ele poderia não ser capaz de sobreviver sob o dragão vermelho em ascensão no campo de batalha, e mesmo Susanoo ao completo seria esmagado por um único chute. Apenas um mero mortal. Apenas um ninja de taijutsu que praticava os 8 portões internos. Neste momento, ele já havia superado Shigen, o mais poderoso neste campo de batalha. Gai da noite. Might Gai correu diretamente para Shigen. Seu corpo se transformou completamente em um dragão vermelho que chutou em direção a Shigen. Este chute era impossível para qualquer pessoa em todo o mundo ninja receber. Os outros também perceberam este problema. Kakashi se levantou apressadamente. O Kamui em seus olhos olhava fixamente para Shigen. Se Shigen usasse as orbes de busca da verdade para bloquear o ataque de Might Gai, ele abriria o caminho para seu amigo. Shigen, Zetsu Negro estremeceu ao olhar para o dragão vermelho que se aproximava. Embora Zetsu Negro não estivesse preocupado com a derrota de Shigen ao olhar para a figura de Might Gai, ele sentiu que qualquer existência sólida no mundo seria destruída sob o ataque de Might Gai. Não se preocupe. Não haverá acidentes. O braço de Shigen se moveu pouco a pouco. O chakra dentro de seu corpo se acumulou rapidamente neste momento, e um vapor branco começou a emergir lentamente de seu corpo. Não, aquilo não era vapor, mas chakra quase materializado. Os 8 portões internos. Depois que o 8º portão da morte é aberto, o usuário pode queimar o sangue em seu corpo, rompendo diretamente todos os pontos de chakra bloqueados em seu corpo, e obtendo um chakra que excede o dos 5 Kages em dezenas ou até 100 vezes em um instante. O poder liberado por este chakra é suficiente para destruir tudo. Shigen olhou para o dragão vermelho que se aproximava. O vapor branco que subia de seu chakra o envolvia como um Buda ou uma divindade em meio à névoa, e nem mesmo o ar impulsionado pela corrida do dragão vermelho podia abalá-lo. Mas, Shigen avançou em direção a Might Gai. Este homem, ele estava avançando em vez de recuar. Ele estava correndo diretamente para Might Gai. Neste momento, qualquer pessoa que fizesse este movimento estaria procurando a morte. A palma de Shigen se estendeu no instante em que a figura vermelha se moveu instantaneamente e agarrou o pescoço de Might Gai num piscar de olhos. Em meio à ascensão do vapor branco, Shigen esmagou o dragão vermelho no chão com força, como um verdadeiro deus domador de dragões subjugando uma besta. O chão desmoronou em um instante, e toda a terra tremeu neste momento. É uma pena. Meu chakra é 10.000 vezes o dos 5 Kages agora. Capítulo 216. O corpo de Might Gai estava como carvão queimado. Este homem não conseguia nem sequer proferir a segunda palavra. Seu corpo entrou em uma contagem regressiva para a morte no instante em que o portão da morte foi aberto. Aquele vapor vermelho não estava apenas queimando seu sangue, também estava queimando a vida deste jovem. No entanto, neste momento, Might Gai não estava com medo de sua morte. Ele apenas queria saber se seus anos de esforço foram úteis. Eu entendo o que você quer dizer. A palma de Shigen pressionou o peito de Might Gai. Um raio de luz branca surgiu no coração de Might Gai, transformando-se em um selo amaldiçoado em forma de sol. Não, todos no local pensaram que Shigen iria matar Might Gai. No entanto, Naruto parou no instante em que estava prestes a mergulhar, e até impediu Kakashi de avançar. Uma ponta de complexidade apareceu em seus olhos. Esta pequena quantidade de poder é suficiente para manter sua vida. Os mistérios de romper os pontos de chakra do corpo humano e os danos que isso causa à vida. Eu já os compreendia na Era Antiga. Shigen levantou-se lentamente. Sua voz flutuou e caiu nos ouvidos de Might Gai. Eu que já dominava a medicina do corpo humano há muito tempo. Como poderia não entender como usar o poder dos 8 portões internos que rompe os pontos de chakra para liberar chakra? Agora, meu corpo não precisa se preocupar com estes danos e pode liberar 10.000 vezes a quantidade de chakra em um instante. Seus esforços não foram em vão, apenas um pouco inferiores aos meus. Você só se esforçou por 30 anos pela sua vida. 30 anos de esforço. Este tempo não é nem metade de uma vida. Diante de mim, que experimentei milhares de anos no país dos mortos, o seu fracasso neste momento, aos 30 anos, é natural. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Might Gai. No entanto, a situação no campo de batalha não permitia mais que as pessoas rissem, porque não havia mais ninguém no campo de batalha que pudesse se levantar e impedir Shigen de interferir na batalha de Madara e os outros. 2 contra 2. Ou 1 contra 2. O corpo de Shigen flutuou no ar parando ao lado de Madara, observando Sasuke e Naruto em frente. O poder deles é bom. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Madara, mas seus olhos ainda estavam cheios de espírito de luta em ascensão. Eu realmente gostaria de continuar com estes 2 garotos. Tem que ser dito. Sasuke, treinado pessoalmente por Madara, realmente lhe trouxe problemas consideráveis, especialmente porque o poder deles era quase o mesmo neste momento. Quando Sasuke também tinha o Rinnegan e o poder dos 6 caminhos. A experiência que ele havia acumulado em anos de luta com Madara finalmente permitiu que ele enfrentasse diretamente seu ex-mentor. Vai e realize o Tsukuyomi infinito primeiro. Shigen balançou a cabeça, assumindo ativamente o problema de impedir Naruto e Sasuke. Ele finalmente podia começar a completar sua verdadeira comissão. Naruto, que possuía o modo sábio dos 6 caminhos. E Sasuke, que possuía o Rinnegan com Tomoe. Eu vou levá-lo. Shigen levantou a mão, ajudando Madara a abrir um portão de espaço-tempo Yomotsu Irazaka, permitindo que ele se aproximasse diretamente da lua. Desta forma, mesmo que Sasuke quisesse usar o Amenotejikara para impedir, seria inútil, porque Shigen poderia ajudar Madara com o jutsu de espaço-tempo a qualquer momento. Então estes 2 garotos realmente tiraram a sorte mais baixa. Madara não pôde deixar de soltar uma risada.
Seu corpo se moveu lentamente para trás, desaparecendo gradualmente do portão de espaço-tempo, e apareceu diretamente perto da lua de sangue no céu. Sasuke. Naruto olhou para Sasuke ao seu lado com alguma ansiedade, esperando que Sasuke pudesse usar o poder do Rinnegan para impedir Madara. Não há tempo para impedir, e é inútil de qualquer maneira. Sasuke balançou a cabeça. Ele sabia o propósito de Shingen usar o Yomotsu Irazaka, e disse em voz profunda: o que temos que fazer a seguir é primeiro evitar o Tsukuyomi infinito, e primeiro garantir que nós dois não tenhamos nenhum acidente na próxima batalha. Quanto a lutar contra Shingen, Sasuke não achava que eles poderiam resolver Shingen em um período de tempo tão curto, mesmo que Shingen ainda fosse cego na frente deles. Se eles fossem envolvidos por Shingen, seria muito provável que Naruto fosse atingido quando Madara realizasse o Tsukuyomi infinito. Nesse caso, seria inútil mesmo que restasse apenas ele. No entanto, Shingen não parecia querer deixá-los ir facilmente. Ele voou diretamente em direção a Naruto, e uma espada de chakra prateada emergiu de sua palma. O rosto de Sasuke mudou. Quando uma batalha realmente começa, nenhum dos lados pode decidir o fim ou a interrupção da luta. Ela só termina no momento em que ambos os lados desistem. No céu, sob a lua de sangue, Madara olhou para aquela lua de sangue, estendeu a mão e bateu em sua bandana calosa que havia crescido em sua testa, e a arrancou com as próprias mãos. O Rinne Sharingan vermelho sangue lentamente abriu em sua testa, perto da lua. Com certeza, isso faz com que o Rinne Sharingan necessário para realizar o Tsukuyomi infinito apareça. O próximo passo é realizar o Tsukuyomi infinito. Madara levantou o dedo. Uma ponta de satisfação por ter completado seu plano finalmente apareceu em seu rosto. Fazer o mundo inteiro cair no sono impediria todos os conflitos. A lua de sangue no céu floresceu com luz. Esta luz da lua brilhava como dia, envolvendo todo o mundo ninja. Todos que eram iluminados pela luz branca subconscientemente levantavam a cabeça, e os olhos das pessoas lentamente se transformavam na forma do Rinnegan. Neste momento, eles não podiam mais fazer nenhum movimento. Eles não conseguiam nem mesmo dizer uma palavra para as pessoas próximas. Não. Ou melhor, eles não tinham o desejo de falar com as pessoas ao seu redor, porque seus espíritos estavam lentamente entrando no sono. Entrando no mundo dos sonhos onde apenas seus desejos eram realizados. Este era o genjutsu final do mundo. E também, o fim deste mundo. Sob o céu, a batalha entre Shingen e Naruto ainda estava continuando. No entanto, Sasuke ativou o Susanoo completo no primeiro momento, estendendo as asas do Susanoo para envolver Naruto e Shingen que estavam lutando ferozmente. Até, a luz em todo o mundo desapareceu. A escuridão envolveu a terra novamente. Não, deve ser dito que, quando a luz desapareceu, a escuridão que envolvia o mundo se tornou mais profunda. Inúmeros ninjas que não podiam se mover no mundo real começaram a afundar ainda mais fundo na lama do pântano neste momento. Jutsu, Gênesis da Floresta Profunda. Madara, que se considerava o salvador, naturalmente não podia ficar parado e assistir aquelas pessoas que viviam no novo mundo que ele havia criado morrerem. Ele levantou a mão e usou a árvore divina para fazer inúmeras raízes grossas perfurarem o mundo em vários lugares. Cada raiz estendeu vinhas, amarrando todos aqueles que foram pegos no Tsukuyomi infinito, pendurando-os nas árvores como múmias. Todos que foram pegos no Tsukuyomi infinito viveriam para sempre no sono do Tsukuyomi infinito, e existiriam como mortos-vivos no mundo real. Finalmente, Zetsu Negro observou os ninjas pendurados nos troncos da árvore divina. Ele estava quase no auge da excitação em seu coração, porque o plano para reviver sua mãe Kaguya finalmente havia sido bem sucedido. Agora, havia apenas uma coisa que ele precisava fazer. Zetsu Negro não pôde deixar de levantar a cabeça, olhando para Madara que estava caindo em alta velocidade em direção ao chão, e bateu os dedos com excitação. Está completo. A figura de Madara pousou ao lado de Shingen, olhando para sua obra-prima com grande satisfação. Agora, o mundo inteiro está em paz. Isso não é paz. Naruto rangeu os dentes, gritando com Madara: você apenas transformou todos em cadáveres vivos que não podem se mover. Que diferença faz se você os deixa viver assim, em comparação com a morte? Que criança ingênua! Quando você passar por uma história como a minha algum dia, você não terá mais esses pensamentos ingênuos. O destino que eu dominei para eles já é a melhor escolha. Madara abriu a palma da mão, desdenhando o que Naruto disse. Ele até usou Shingen como exemplo. Naquela época, o Lorde Shingen acreditou na ideia de que os humanos alcançariam a paz por conta própria, o que levou aos conflitos da Era dos Estados em guerra por 1000 anos. Shingen permaneceu em silêncio, sem dizer nada. Esquece. De qualquer forma, você não terá mais estas experiências. Madara juntou as mãos, e um espírito de luta surgiu novamente em seu rosto. Deixe-me mandá-lo para o mundo do Tsukuyomi infinito. No entanto, no instante seguinte, uma mudança ocorreu abruptamente. A figura de Zetsu Negro apareceu atrás de Madara. Uma mão preta perfurou o peito de Madara de repente. Madara, ele está certo. O Tsukuyomi infinito não traz paz. A voz de Shingen surgiu nos ouvidos de Madara junto com o movimento de Zetsu Negro. A verdadeira paz só pode ser criada por pessoas verdadeiramente poderosas. O Tsukuyomi infinito só traz um sonho. Não. Zetsu Negro riu sinistramente. Sua atitude finalmente começou a se tornar um pouco arrogante, corrigindo o erro nas palavras de Shingen. Shingen, você está errado. A verdadeira paz deve ser criada apenas por um Deus verdadeiramente poderoso. Capítulo 217. Perseguir o mais forte é um instinto humano. O que está acontecendo? Madara baixa a cabeça incrédulo, olhando para uma mão negra estendida em seu peito. Ele parece não ter previsto que seria atacado por Zetsu Negro neste momento. Zetsu Negro é a vontade de Shingen. Com o poder de Shingen e sua reputação, não havia necessidade de sua vontade o atacar neste momento. Zetsu Negro, não pegue pesado demais.
Como Shingen não consegue ver o que está acontecendo, ele fala apenas presumindo que Zetsu Negro controlou Madara. Com a natureza de Madara, ele pode se recusar a reviver Lady Kaguya, mas ele também é adequado para ser um subordinado para o domínio de Kaguya sobre o mundo ninja. Fique tranquilo, Shingen. Eu só o estou restringindo temporariamente. A voz de Zetsu Negro é rouca, e ele sorri, dizendo meias verdades. Agora Madara tem a besta de 10 caudas dentro de si, e isso é o necessário para reviver Kaguya. Deixe-se fundir com Kaguya primeiro, e depois que Kaguya reviver, podemos lidar com ele. Lady Kaguya? Madara murmura o nome. Exatamente. O canto da boca de Zetsu Negro se abre em um sorriso sinistro, e ele revela seu verdadeiro plano com uma risada. Nosso plano nunca foi o Tsukuyomi infinito que coloca as pessoas para dormir, mas sim usar o Tsukuyomi infinito para reviver a deusa do coelho da Era Antiga. Você deveria ter percebido. Madara, como uma pessoa bondosa como Shingen poderia deixar todas as pessoas do mundo viverem suas vidas em uma ilusão? Isso é uma forma diferente de extinção. Em comparação com fazer a humanidade cair em um sono profundo, fazer o mundo retornar à Era Antiga sob o domínio dos deuses é o nosso plano final. Na nova era, a deusa do coelho vai olhar para todos os seres vivos como nos tempos antigos, governando o mundo inteiro novamente com o poder e a sabedoria de um deus. Sua vida será infinita e imortal, e todo o mundo ninja se propagará de geração em geração de acordo com a vontade dela. É isso que realmente queremos. O Tsukuyomi infinito é apenas o prelúdio de que precisamos para reviver Kaguya. As pupilas de Madara se contraem instantaneamente e ele tenta argumentar com dificuldade. Mas, o Tsukuyomi infinito, vocês me disseram, que foi deixado pelo sábio dos 6 caminhos. Se tivéssemos contado o plano, você certamente não estaria disposto a cooperar. Zetsu Negro não consegue deixar de rir, muito orgulhoso de sua obra e desdenhoso do poder de Madara. Embora seu poder seja muito inferior ao de Shingen, sua arrogância, que supera a de Shingen, não o permitiria ter um deus sentado acima de sua cabeça. Mas, a razão pela qual o convidamos para executar o plano juntos é muito simples. O passo crucial para reviver Kaguya é o Tsukuyomi infinito, e o item essencial para lançar o Tsukuyomi infinito é o Rinnegan. Como Shingen destruiu o Rinnegan do sábio dos 6 caminhos na Era Antiga, tivemos que cultivar um novo par de Rinnegan nessa era. Ao dizer isso, Zetsu Negro parece ter um pouco de arrependimento. Embora eu sempre esperasse que Shingen pudesse transplantar o seu Rinnegan e descartar você como uma peça de xadrez, ele também esperava que você pudesse ver a verdadeira nova era, e por isso o deixou viver. Vocês realmente... Madara cerra os dentes querendo xingar, mas seu corpo foi controlado por Zetsu Negro, e ele tem uma fraqueza especial. Ele não consegue usar nenhuma força quando alguém está atrás dele. Essa fraqueza torna-se especialmente fatal neste momento. Shingen, Naruto olha para Shingen um pouco chocado. Ele ouviu a conversa entre Zetsu Negro e Madara e não entende muito bem as intenções dele. Você quer reviver Kaguya Otsutsuki? Aquela velha que transforma pessoas em Zetsus brancos. Quem você chamou de velha? Um traço de raiva imediatamente surge no rosto de Zetsu Negro. Ele deseja poder reviver Kaguya imediatamente neste momento, para que este garoto, Naruto, saiba do que a mãe é capaz. Naruto, a vida humana é limitada. Mesmo que nossas ideias e poder possam trazer uma paz temporária ao mundo ninja, essa paz desaparecerá com a morte. Tudo isso, eu já vi quando a Shirama morreu. Shingen não nega sua ideia, e até apresenta um exemplo prático. A Shirama pôs fim à era de guerra e caos. Mas sua vida curta também impediu que a era das vilas ocultas que ele criou mantivesse a paz duradoura. Figuras reencarnadas pelo Edo Tensei se aproximam. No entanto, nenhum deles consegue encontrar palavras para refutar Shingen, pois Shingen realmente vivenciou a primeira grande guerra ninja que eclodiu após a morte de Hashirama. Mas, Naruto franze a testa e argumenta em voz alta. O primeiro Hokage criou a paz no passado, e nós também podemos criar uma nova paz. Então, e quanto às pessoas que morreram nas guerras que eclodiram entre os 2 períodos de paz? E quanto às pessoas que sofreram a dor da guerra durante esses tempos? A voz de Shingen é um pouco vaga, como se sua alma estivesse oprimida neste momento. Você já viu as almas que sofreram na Era de Caos? Portanto, Naruto rende os dentes e continua a argumentar. Se todos entenderem a dor que a guerra traz, eles não estarão dispostos a continuar a sofrer a guerra, certo? Chega! Shingen interrompe as palavras de Naruto, e um traço de desprezo finalmente se mistura em sua fala calma. Uma criança não pode entender o mundo em que os adultos vivem. O mundo real precisa de uma existência que possa restringir a escuridão interior de todos. Neste mundo, não há nada mais adequado para fazer tudo isso do que uma existência eterna e imortal. A vida humana é tão fraca. É absolutamente impossível esperar que todos possam pensar como sábios, e até mesmo esperar que possam pensar de forma independente é um luxo. Não é assim. Naruto se esforça para refutar as palavras de Shingen. Você quer criar algo que esteja acima de todos. Naruto, é isso que o mundo deseja. As chamadas ideias de liberdade são, na verdade, contrárias à natureza humana. Neste mundo, os seres humanos nascem com um instinto especial. Esse instinto é o de escolher depender e seguir um indivíduo forte quando encontram problemas. Assim como os ninjas da antiga era de guerra estavam dispostos a seguir a Shirama em busca de paz, e como os ninjas de Konoha agora dependem do futuro Hokage para lhes mostrar o caminho, em comparação com trabalhar diligentemente dia e noite para se fortalecer, e ter a mente cheia de conhecimento obtido através do estudo árduo para alcançar um pensamento independente e perfeito. Seguir e depender de um indivíduo forte parece muito mais simples. Os humanos só precisam fazer uma coisa: acreditar. Contanto que acreditem em um indivíduo forte, o resto se tornará tão simples.
A maioria das pessoas neste mundo precisa de alguém para dominar suas vidas, orientá-las no caminho certo e levá-las a evitar os espinhos afiados que nunca poderiam encontrar em seus caminhos por conta própria. Assim como agora, os ninjas do mundo ninja estão começando a depositar suas esperanças em você e Sasuke, esperando que vocês os ajudem a derrotar os inimigos que eles não podem vencer. Naruto fica sem palavras por um momento, pois ele realmente obedeceu às ordens do Hokage muitas vezes, e ele realmente está carregando esperanças. Afinal, quando ele voltou do sábio dos 6 caminhos, ele ouviu as expectativas do segundo Hokage, Tobirama, e de seu pai Minato. Mas não é alguém como Kaguya. Enquanto o pensamento de Naruto está girando, a mente de Sasuke está excepcionalmente clara, pois Sasuke também concorda com a ideia de Shigen. A maioria das pessoas neste mundo precisa que alguém domine suas vidas. É por isso que Sasuke encontra um ponto para refutar e contesta friamente: tratar os humanos como gado, sacrificando-os arbitrariamente para a árvore divina para transformá-los em monstros como os Zetsus brancos. Bobagem. Zetsu Negro apressa-se em refutar, defendendo Kaguya Otsutsuki na frente de Shigen. Essas pessoas cometeram erros imperdoáveis. Neste momento, absolutamente nada pode dar errado. Zetsu Negro olha friamente para Sasuke e Naruto, não se importando com mais nada, e apressadamente manipula Madara para controlar a árvore divina. Em um instante, a árvore divina começa a absorver rapidamente o chakra das múmias. Zetsu Negro sabe que não há como voltar atrás, e uma sensação de inquietação surge em seu coração, fazendo-o querer reviver Kaguya imediatamente neste momento. E se Shigen for convencido novamente por Naruto e Sasuke a mudar de lado? Mas Zetsu Negro não precisa se preocupar, porque Shigen nunca mais ficará do lado deles. No entanto, Shigen nunca esteve do lado de Zetsu Negro. Ele consegue ouvir a inquietação na voz de Zetsu Negro, aquela inquietação de que a mentira pode ser desmascarada, levando ao colapso de tudo que está à frente. Quando o coração está inquieto, a pessoa escolherá acreditar e depender de um indivíduo forte. As ações de Zetsu Negro são exatamente como Shigen disse. Ele não consegue lidar com os problemas que podem surgir, então ele só pode reviver Kaguya e acreditar que Kaguya pode resolver todos os problemas. Seguir o mais forte não é apenas um instinto humano, é o instinto de todas as criaturas do mundo inteiro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.